Inquérito policial é o procedimento administrativo, de natureza investigativa, conduzido pela Polícia Judiciária, destinado a apurar a ocorrência de uma infração penal e a colher elementos sobre sua autoria e materialidade, para subsidiar a atuação do titular da ação penal. Em regra, ele é presidido pela autoridade policial, normalmente o delegado de polícia, e tem como finalidade reunir elementos informativos que permitam ao Ministério Público decidir com responsabilidade se oferece denúncia, se requer diligências complementares ou se promove o arquivamento. Em ações penais privadas, o inquérito também pode servir de base para queixa-crime, embora o titular seja o particular. O ponto mais importante para entender o inquérito é a sua natureza. Ele não é processo. Ele não é fase judicial, e não existe para condenar ninguém. O inquérito é fase pré-processual, voltada a formar um suporte mínimo de informações. Por isso, seus atos não têm, em regra, o mesmo peso probatório do que é produzido em juízo. No processo penal, a condenação deve se apoiar em prova produzida sob contraditório judicial. O inquérito serve para orientar a acusação e para justificar a existência de justa causa, isto é, um lastro mínimo que torne legítimo submeter alguém a um processo criminal. Dizer que o inquérito é procedimento administrativo significa que ele é conduzido no âmbito do Poder Executivo, pela Polícia Judiciária, e não pelo Poder Judiciário. Mesmo assim, ele é controlado juridicamente. Há controle interno, há controle pelo Ministério Público, que exerce controle externo da atividade policial, e há controle judicial quando a investigação depende de medidas que restringem direitos fundamentais, como buscas domiciliares, interceptações telefônicas e certas quebras de sigilo. Portanto, o inquérito não é terra sem lei, ele está submetido à Constituição, às leis e a limites claros de legalidade. Outro aspecto de sua natureza é a característica inquisitiva. Quando se diz que o inquérito tem caráter inquisitivo, isso não significa que a polícia pode agir arbitrariamente. Significa que, em regra, não existe contraditório pleno e paridade de armas como existe no processo judicial. A investigação é conduzida pela autoridade policial com o objetivo de esclarecer fatos, muitas vezes com reserva para não frustrar diligências. Ainda assim, existem garantias fundamentais que se aplicam desde a investigação: direito ao silêncio, assistência por advogado, vedação de tortura e coação, inadmissibilidade de provas ilícitas e possibilidade de controle judicial quando houver constrangimento ilegal. O inquérito também é marcado por ser, tradicionalmente, escrito. Isso quer dizer que os atos são documentados por meio de peças, termos, laudos e relatórios, formando um conjunto de registros sobre o que foi apurado. Essa documentação é importante porque permite controle posterior pelo Ministério Público, pelo juiz e pela defesa, além de preservar a memória da investigação. Ao mesmo tempo, justamente por ser uma fase sem contraditório pleno, essa documentação não pode ser tratada como prova definitiva para condenar. Um ponto muito cobrado é a dispensabilidade do inquérito. Em termos técnicos, o inquérito é dispensável porque a ação penal pode ser proposta sem ele, desde que o titular da ação tenha elementos suficientes de autoria e materialidade, ou seja, justa causa. Por exemplo, em certos casos, a denúncia pode ser baseada em peças de informação, termos circunstanciados, relatórios de órgãos públicos ou outros elementos idôneos. Mas dispensável não significa irrelevante. Na prática, o inquérito é o principal instrumento de investigação no Brasil e, em muitos crimes, é o meio normal pelo qual se reúnem elementos mínimos para uma acusação consistente. Também é essencial compreender que o inquérito não produz coisa julgada. Como ele não é processo e não há decisão judicial de mérito, não existe estabilização definitiva sobre culpabilidade ou inocência. Se o inquérito for arquivado, em regra não há sentença absolutória, há encerramento da investigação conforme regras próprias, e eventuais reaberturas dependem de critérios legais e da existência de novos elementos, conforme o regime aplicável ao arquivamento. Essa ausência de coisa julgada é coerente com sua natureza informativa. Por fim, o inquérito tem uma natureza instrumental. Ele serve ao sistema de persecução penal, mas com uma função ambivalente: ajudar a responsabilizar quem comete crimes e, ao mesmo tempo, evitar acusações sem base. Um inquérito bem feito reduz risco de denúncia temerária, fortalece a qualidade da prova futura, permite delimitar corretamente fatos e autoria e melhora a eficiência do processo judicial. E um inquérito conduzido sem respeito a garantias pode comprometer toda a persecução, gerando provas inválidas, nulidades e injustiças. Em síntese, o inquérito policial é procedimento administrativo investigativo, pré-processual,
predominantemente escrito e sem contraditório pleno, destinado a reunir elementos informativos sobre materialidade e autoria, formando justa causa para ação penal. Ele não é indispensável em termos absolutos, mas é central na prática, e deve sempre obedecer aos limites constitucionais e à legalidade.